história? A gente está iniciando, né, o livro 2, falando sobre os povos indígenas, não é isso? A gente vai agora fazer a correção da atividade da página 222, tá? Vamos lá. Na página 222 vai ter aí um pequeno texto, né? E vai iniciar assim esse texto. Há muito tempo, na enorme floresta que hoje se chama Amazônia, vivia um grande senhor que conhecia os mistérios do mundo, conhecido por todos como Pajé. Ele guardava a lua dentro do seu corpo. Um dia, quando o grande Pajé morreu, a lua começou a vagar sozinha pelo céu. Depois de muito, mas muito mesmo, ela resolveu voltar para a terra onde havia morado com o Pajé. Quando os parentes dele a viram, ficaram com medo e começaram a disparar enormes flechas contra a solitária lua, que, assustada, se escondeu atrás de suas amigas nuvens. Quando uma flecha muito veloz atingiu a lua, ela começou a sangrar sobre a terra, e das gotas de sangue que caíram da solitária lua, nasceram os primeiros indígenas do grupo conhecido como Yanomami, tá? E aí, vamos ter aí, nós fizemos a leitura desse mito, né? E aí ele vai te pedir para você resolver as questões. Vai dizer em qual lugar do Brasil aconteceram os fatos narrados no mito. Vai iniciar lá na primeira frase do texto, numa enorme floresta que hoje se chama Amazônia. Então, onde é que ocorreu? Na Amazônia. Aí, ele vai perguntar na questão 2, do que trata a história dos Yanomamis. Então, o que é que vai se tratar essa história? Vai tratar, né, da história do nascimento desses povos, tá? A 3 vai perguntar o seguinte: quem era o Pajé e o que ele fazia com a lua, tá? Então, quem era o Pajé? Era um senhor que conhecia todos os mistérios do mundo. O que ele fazia? Ele guardava a lua dentro do seu corpo, tudo bem? E assim, ele vai terminar, né, finalizar com a questão 4. Ele vai perguntar o seguinte: segundo o mito, como nasceu o povo Yanomami, né? Então, como é que nasceu? Segundo o texto, depois da morte do Pajé, a lua passou a vagar sozinha pelo céu, mas um dia resolveu voltar para o lugar onde havia morado com o Pajé. Os parentes dele ficaram assustados e começaram a atirar flechas na lua, que se escondeu atrás das nuvens, né? Mesmo assim, uma flecha atingiu a lua, que começou a sangrar. E daí surgiu esse povo a partir das gotas de sangue da lua. Tudo bem, quarto ano? Então, essa aí é a correção da atividade da página 222. Vamos entrar para outro conteúdo, né? Ainda falando sobre os povos indígenas. Bom, a gente vai falar sobre a organização social e política, não é, dos povos indígenas. Olha só, é importante a gente estudar essa questão, né, política e social dos povos, porque a gente pode analisar, né, através de como eles estavam no passado, como eles se organizavam, até quando eles chegaram agora no presente, né? O porquê no presente eles estão assim. E quando a gente fala em observar essa organização social e política, a gente quer aí estudar, né? Observar como é que se dava, por exemplo, a divisão do trabalho entre homens e mulheres, qual era o papel das crianças, tá? Nessa sociedade. Para falar sobre essa organização dos povos indígenas, a gente vai destacar a organização dos Tupinambás, tá? A gente vai falar sobre esse povo e aí como se dava essa organização entre eles, e através disso aí a gente vai entender um pouquinho de outros povos indígenas, tá? Bom, qual era aí o papel do homem e da mulher, tá? Lá nos Tupinambás. Primeiro, os homens eles eram responsáveis, né, pela caça, pela pesca. Eles também eram aqueles que construíam as casas. Então, olha só o trabalho do homem, né? Lá na aldeia, o que é que ele seria responsável? Então, ele deve caçar, pescar, ou seja, né, trazer alimento para a aldeia, né, para casa. Eles também construíam as ferramentas, né, que iriam ser utilizadas tanto por ele como pelas mulheres.
E quando, em relação às plantações, eles iriam lá e limpavam o terreno, né? Que seria, no caso aí, o trabalho mais pesado. Então, eles limpavam o terreno para as plantações, ok? E eram aqueles que construíam as suas moradias, tá? Vai ser aí o papel do homem na tribo. Já as mulheres eram aquelas, né? O papel dela era cuidar das crianças, né? Elas eram aquelas que plantavam, né? Também aquelas que colhiam e aquelas que preparavam os alimentos que eles iriam consumir. Esse seria o papel das mulheres, tá? Na tribo. Elas também confeccionavam, né, os objetos de uso familiar, como os utensílios, né, lá para comida, e os enfeites e penas e instrumentos musicais também eram de responsabilidade das mulheres confeccionar. Então vejam aí que a gente tem uma divisão de tarefas, né? A organização social da tribo Tupinambá, tá? Então aí a pergunta, por exemplo, na sua casa tem divisão de tarefas, né? Quem faz o quê? Né? Então, se tem, vocês estão se organizando, tá? Aí a gente vai falar sobre os líderes das tribos, né? Entre os Tupinambás, né, o líder, ele era o homem mais generoso, tá? De toda a aldeia. Então, aquele homem que eles observavam que era o mais generoso, seria aquele escolhido para ser o líder da tribo, tá? Em outras já acontecia diferente. Por exemplo, o mais idoso poderia ser o líder da tribo ou aquele mais corajoso, tá? Então, o mais corajoso poderia ser escolhido como líder da tribo, tá? Qual era o papel do líder? Era pensar no bem-estar de toda a aldeia, tá? Então, ele era aquele, né, que iria pensar, administrar para o bem-estar de toda a aldeia, tudo bem? Então, vejam aí que a liderança, não é? Eles observavam características das pessoas para dizerem, né, quem seria o líder, ok? Em algumas tribos, o líder também, o que acontecia? Não havia apenas um líder, havia vários líderes nessa tribo, tá? E aí é como a gente está falando, vai depender de uma tribo para a outra. Aqui, né, a gente tem uma figura de 2 chefes tupinambás, tá? Vamos falar agora de costumes, tá? Bom, quando a gente fala dos costumes indígenas, a gente entra aí para a vestimenta e a pintura corporal, né? Bom, a pintura corporal e a própria vestimenta, ela vai variar de tribo para tribo. Eles usavam, né, recursos naturais, como aqui ó, o urucu, o genipá, para pintarem aí os seus corpos, ok? Então, a vestimenta, como vocês já sabem, né, eram penas, por exemplo, usadas para fazer suas vestes. Para a pintura é interessante porque justamente aí ó, na página 226 ele vai trazer informações de algumas pinturas que era característica de determinada tribo. Então, por exemplo, os carajás, como é que eles se pintavam? Eles faziam círculos nas bochechas. Então, os jurunas, né? Eles pintavam, né, a sua boca, o contorno com preto. Eu tenho também os caipós, né? As mulheres, elas já se pintavam com o genipá, então elas pintavam o corpo com o genipá. Já a tribo Xingu, né? Os homens, quando eles iam para uma luta, eles pintavam todo o corpo. Então a tradição era, antes de lutar, os homens pintarem os corpos. Então você vê aí, né? Marcas personalizadas da pintura corporal de certas tribos que a gente acabou citando. Então, o que a gente observa? Que as pinturas não é feita aleatoriamente, tem significado de acordo com sua tribo, né? Então, eles são aí os costumes indígenas, tá? Quarto ano, a gente tá finalizando aqui, tá? Esse conteúdo. Vamos, na próxima aula, continuar falando sobre os povos indígenas. Eu vejo vocês na próxima aula e se cuidem, tá?